Olá, terceiro ano. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, hoje eu não vou poder estar com vocês ao vivo, mas eu peço a vocês que assistam essa aula aqui, tá bom? Nós vamos iniciar um conteúdo novo, tá? Conteúdo chamado termoquímica. Tá bom? Vamos iniciar um conteúdo novo. E esse conteúdo de termoquímica, ele é importantíssimo, tá? E para que a gente entenda o que é termoquímica, a gente precisa de uma base, né? Ou então revisar alguns conceitos. Bom, mas a termoquímica, ela estuda as trocas de calor, as trocas de energia, e aqui no caso a energia é calor, no caso a energia é calor, tá? Nas reações químicas, e processos físicos, tá? E processos físicos. Para que a gente saiba termoquímica, a gente tem que ter os conceitos de termodinâmica um pouco fresco na cabeça, né? Vocês viram termodinâmica lá em física, os conceitos de trabalho, né? De trabalho, de calor, não é isso? E a gente pode dar uma revisada bem simples, né? Aqui, ó. Vocês viram lá na física que... Deixa eu trocar esse lápis aqui. Vocês viram lá na física que o trabalho, ele é igual a... Vocês viram lá na física que o trabalho é igual a força, né? Força, ok? Vezes o deslocamento, né? E o trabalho, na verdade, é uma forma de transferir energia. Existem duas formas de transferir energia. A gente pode transferir energia mecanicamente, através do trabalho, e a gente pode transferir energia através do calor, tá? Através do calor, beleza? Muito bem. A gente sabe que o trabalho, ele é dado pela força e deslocamento, mas a gente sabe que a força, ela é dada, quando a gente tem uma equaçãozinha que a gente quer definir pressão, né? A gente diz que pressão é igual a força por unidade de área. Força por unidade de área, não é isso? Quando a gente define pressão. E a gente sabe então que força vai ser igual a pressão vezes a área. Ok? Então sabemos que força é igual a pressão vezes a área. Sendo assim, a gente sabe que o trabalho vai ser igual a pressão vezes a área vezes o deslocamento. Ok? Pressão vezes a área vezes deslocamento. Área, a unidade de área é o metro quadrado, centímetro quadrado, né? No estudo aqui da termoquímica, a gente não fala muito em deslocamento. A gente fala em
variação de volume. O deslocamento é o quanto varia o volume dos gases, no caso, tá? É o quanto vai variar o volume dos gases, tá? Então, a gente tem que o trabalho é igual à pressão multiplicado pela variação do volume. Trabalho é igual a PdV, tá? P delta V, ok? Trabalho é igual a P delta V. A gente sabe que existe se eu estiver falando aqui de um sistema, né? Por exemplo, ó, se eu colocar aqui, um recipiente, tá? Com um êmbolo móvel. Um recipiente com êmbolo móvel, tá? E aqui dentro, se eu tiver partículas de gás, de um certo gás, ó. Se eu tiver aqui dentro partículas de um certo gás. Tá? A gente pode ter uma situação, o seguinte entendimento, tá? Que aqui existe uma pressão atmosférica agindo sobre esse sistema. Aqui tem uma pressão externa, tá? Aqui tem uma pressão externa agindo sobre esse sistema, tá bom? Esse aqui é o sistema, isso aqui é a vizinhança, tá ok, pessoal? E a gente também sabe que a gente pode ter uma pressão interna, né? Uma pressão interna que é devido à energia desses átomos, desses gases, fazendo uma força contrária a essa aqui, tá? Então, isso pode acontecer, tá bom? Bom, a análise que eu vou fazer aqui é para ver se a gente consegue relembrar os conceitos termodinâmicos básicos, tá? Entre trabalho e calor e energia interna. Um termo bem conhecido, mas que a gente não fala muito em química, até porque vocês ainda não viram essa parte, só em termodinâmica, é o da energia interna. A energia interna é chamada de U, tá? A energia interna é chamada de U. Essa energia interna, que é chamada de U, ela é devida, ela existe por conta da energia, por conta dos fenômenos da matéria, como por exemplo a existência de prótons, de nêutrons no núcleo, a questão dos movimentos rotacional dos elétrons, do movimento translacional, da vibração das moléculas, tá? Dos movimentos de translação das moléculas, tá? Então tudo isso faz com que haja uma energia interna que é particular da matéria, tá? E onde é que vai entrar a questão do trabalho e do calor? Onde é que vai entrar essa questão? Bom, como eu disse a vocês, existe a possibilidade de o sistema realizar trabalho e de ele sofrer, né, um trabalho realizado pela vizinhança, tá? Se esse sistema aqui recebe calor, se ele recebe calor do meio externo, a gente vai ter que a energia cinética das moléculas vai aumentar, tá? Aumenta a energia cinética, aumenta o movimento
E isso pode fazer, se esse recipiente for maior, se considerarmos esse recipiente maior, isso vai fazer com que haja a subida desse êmbolo, tá? Esse êmbolo ele vai poder subir um pouco mais e vai haver um deslocamento do volume. A pressão aqui vai aumentar um pouco, tá? E a gente vai ter o deslocamento do volume. Isso vai estar sendo interpretado como um trabalho, tá? Um trabalho do sistema, um trabalho do sistema. No caso, esse trabalho ele é encarado como positivo, tá? Então esse trabalho ele é encarado como positivo, ok, pessoal? O volume final ele é maior do que o volume inicial. Então a gente vai ter aqui um trabalho. Então um trabalho. Vou botar de vermelho, tá certo? Trabalho maior do que zero. E o calor está entrando no sistema, calor maior do que zero. Ok? Por outro lado, se a gente tiver que o sistema está perdendo calor, se o calor sair do sistema, eu estou colocando de verde, se o calor sair do sistema, eu estou colocando de verde, vai diminuir a energia das partículas, tá? Diminuindo a energia das partículas, a tendência é que esse êmbolo sofra um deslocamento, só que no sentido de diminuir de volume. Vai ter um deslocamento, vai ter uma variação de volume, porém no sentido dele ficar menor, tá? Ele vai diminuir de volume. Essa pressão aqui vai fazer com que haja a diminuição de volume. Nesse caso, a gente vai ter um trabalho da vizinhança sobre o sistema. Então, o trabalho vai ser menor do que zero. E o calor também menor do que zero, porque o sistema perdeu o calor. Tá? Porque o sistema perdeu calor. Ok? Muito bem. A energia interna, que é a energia própria do sistema, ela vai ser definida, e a gente fala em variação de energia interna, a gente nunca fala em energia interna propriamente, a gente fala em variação. Por que a gente fala em variação? Porque essas grandezas, trabalho, calor e energia interna, elas só vão ser mensuradas durante os processos de transformação. Elas nunca são mensuradas antes e depois do processo. Por quê? Porque são energias em trânsito. Tá? Calor e trabalho são energias em trânsito. Se calor e trabalho são energias em trânsito, calor transporta o quê? Calor é um fenômeno, é uma energia em trânsito capaz de fazer com que haja a distribuição homogênea de energia. E o trabalho? O trabalho é a distribuição também de energia, só que na forma mecânica. Calor na forma térmica e trabalho na forma mecânica. Se as duas são energias em trânsito, a energia interna também é considerada uma energia em trânsito. Então a gente não pode dizer a energia interna inicial, tá? A energia é essa. Ou a gente pode dizer, não, a energia é essa. A gente fala sempre da variação. E a variação da energia interna vai ser dada pela diferença do calor menos o trabalho. Tá? Do calor menos o trabalho. A gente vai ter que analisar isso aqui. Tá bom, pessoal? Essa equação aqui ela é baseada na primeira lei da termodinâmica, né? Que diz que fala sobre a conservação da energia. Tá? A conservação da energia quando a gente tem um sistema onde há diferenças de quantidade de calor e essa quantidade de calor ela é distribuída homogeneamente. Tá? A gente não pode nem criar nem destruir a energia, ela é apenas transformada. Tá? Então a gente pode
ter essa equação como uma das equações mais fundamentais para a gente começar a estudar termoquímica, tá? Muito bem. Dessa equação aqui da energia interna igual a calor menos o seu trabalho, aí a gente vai ter que lembrar, lembrar que o trabalho é quem? O trabalho é PDV. PDV é uma expressão, P delta V, tá pessoal? É uma forma de falar, PDV. Na verdade, P delta V. Então aqui a gente pode dizer que a energia interna é igual ao calor menos P delta V. P delta V. Ok? Calor é energia interna menos P delta V. É importante também que dentro das questões a gente consiga analisar algumas situações. Por exemplo, pode aparecer alguma questão que considere o calor a volume constante, tá? O calor a volume constante, em condições isocóricas. Há questões que vão considerar o calor a pressão constante, ou seja, em condições isobáricas, tá? E aí, nessas condições, a gente vai ter que analisar como é que fica, tá, essa expressão aqui. Ok, pessoal? Então, se o processo ocorrer a volume constante, a gente sabe que a volume constante, como não há variação, o ΔV é igual a zero. Se o ΔV é igual a zero, então a volume constante, o ΔU é igual ao calor, tá certo? Isso só vai acontecer em processos que não há nem expansão nem compressão do gás, tá? Nem expansão nem compressão de gases, onde a gente vai ter então energia interna igual ao calor. Se o processo for isobárico, a pressão constante, aí vamos destrinchar essa equação, né? A gente sabe que, olhe para cá, ΔU é igual a calor menos PDV, então vamos dizer que eu vou deixar o calor sozinho e vou dizer que calor é igual a ΔU. Quem é ΔU? ΔU é o F menos o I, energia interna final menos energia interna inicial, mais PDV, P delta V. P delta V é VF menos VI, tá? Ok? Fazemos agora essas continhas utilizando aqui a propriedade distributiva, tá? Vamos fazer aqui a propriedade distributiva. Então, eu posso dizer que calor é igual a UF menos UI mais PVF menos PVI, ok? Podemos dizer ainda que calor é igual, aí vamos lá, UF mais PVF, ok? Menos mais, né? Menos o I mais, o I não, aqui é mais PVI, ok, pessoal? Então, esse menos com esse menos dá mais, então, nós temos essa expressão aqui, ó, o F mais PVF e o I menos PVI, ok? Menos PVI. A gente pode pegar agora essa expressão e isolar fazendo aqui a notação de quem está em evidência, tá?
quem está em evidência. Então a gente pode dizer, como aqui está acontecendo variação, ó, VF, VI e o F, o I, a gente pode dizer que o calor é igual a delta U mais P vezes V, ok? A delta U, P vezes V. Tá certo? É uma variação, varia a energia interna e varia o produto PV, tá? Justamente essa variação aqui, ó, essa variação, esse aqui não ficou legal, deixa eu refazer. Essa variação aqui é justamente uma energia que está dentro do sistema. Isso acontece a pressão constante. Essa energia que está dentro do sistema, tá? Ela é igual ao calor, mas ela é decorrente de todas as substâncias que estão participando de um processo químico e até de um processo físico, tá? Claro, isso vai acontecer a pressão constante, mas vai acontecer variação de volume, tá? O que vai determinar essa variação de volume é cada reação, logicamente, tá? A gente vai ter processos de expansão, processos de compressão, e isso determina essa variação de volume, tá ok, pessoal? Isso é chamado na química de ΔH. ΔH é a variação de entalpia, é o conteúdo energético, tá, de uma reação química, é o conteúdo energético, e ele que vai dizer para a gente se os processos estão absorvendo calor ou estão, vamos dizer assim, liberando ou perdendo calor, tá? Perdendo energia. Então, dentro dos processos químicos, a gente vai descobrir a relação do calor, tá, naquele sistema, analisando o ΔH. Então, o calor vai ser igual ao ΔH. Num processo isobárico, calor é igual ao ΔH. Num processo isocórico, o calor é igual à energia interna, porque não existe variação de volume num processo isocórico, tá? Lembrando, vamos lembrar aqui umas coisinhas, que quando a gente definiu o que era energia interna lá no comecinho da aula, quando a gente definiu o que era energia interna, faltou eu falar aqui algumas coisas importantes, né? Ó, faltou eu dizer aqui algumas coisas importantes. Dentro desse sistema aqui, que eu mostrei no começo da aula, a gente mostrou a expansão, né? A gente mostrou a expansão. E a gente mostrou a compressão, não é isso? A gente mostrou a expansão e a gente mostrou a compressão, tá? É importante que vocês deem uma revisada em física para que vocês entendam alguns termos importantes. Mas vejam bem, se aqui a gente está tendo uma expansão, tá? Se aqui a gente está tendo uma expansão, então a energia interna é calor menos o trabalho. Se a gente está tendo uma expansão, o trabalho é positivo. Então aqui é menos mais, né? Então fica menos. Se o calor é positivo, menos com mais dá menos, tá? Beleza. Se a gente está tendo um processo, aqui embaixo, uma compressão, e esse processo ele é adiabático, tá? Se o processo não ocorre com troca de calor, então isso aqui vai ser igual a zero, tá? Então, isso aqui sendo igual a zero, a gente vai ter que o ΔU é igual a menos o trabalho. Na compressão, o ΔU
o ΔU, ele é igual a calor menos o trabalho, mas lembre que na compressão o trabalho é menor do que zero. Então fica menos, menos. Então vai dar calor mais o trabalho. Tá? Então isso ajuda a entender, tá? Essas coisas. Na expansão, calor menos o trabalho, porque o trabalho é positivo, tá? Então calor menos o trabalho. E na compressão, calor menos com menos dá mais. Vai ser o calor mais o trabalho, porque o trabalho é menor do que zero, tá certo? Ok, isso é importante a gente saber, tá, pessoal? A gente volta já já falando de entalpia. Já já. Gente, como vocês viram ali no vídeo, não deu para ver bem no final do quadro ali, porque a câmera saiu um pouco da posição. Então eu vou terminar o vídeo aqui de maneira um pouco mais improvisada, tá certo? Vou mostrar aqui a vocês uma coisinha. Então olha só, o que eu queria mostrar era o seguinte, ó. Na expansão, nós temos que o ΔU é o calor menos o trabalho, né? Na expansão, como o trabalho é positivo, então aqui eu vou ter que o trabalho é positivo. Então, menos com mais dá menos, beleza? Agora, na compressão, o trabalho, ele é negativo. Então, calor menos o trabalho. Só que o trabalho é negativo. O trabalho vai ser menos W. Tá? O trabalho é menos W. Então, quer dizer que no final a gente vai ter um ΔU igual ao calor mais o trabalho. Não deu para virar no quadro, eu estou mostrando aqui minimamente nessa folha aqui para completar esse vídeo, tá? Lembrando que em condições adiabáticas, em condições onde não há troca de calor, aí esse calor aqui vai ser zero, tá certo? Em condições adiabáticas, a gente vai ter que, na compressão, o ΔU é igual ao trabalho, tá? E na expansão, o ΔU vai ser igual a menos o trabalho. Em condições adiabáticas, não há troca de calor, tá certo? Isso aqui é para completar aquele vídeo que eu acabei de mostrar a vocês. Valeu!